Bom, a história que a gente vai desvendar hoje é simplesmente fascinante. Ela começa com um manuscrito misterioso encontrado lá no Texas e que acabou revelando um segredo de 500 anos. Um segredo sobre uma comunidade judaica esquecida no coração da China. É um verdadeiro quebra-cabeça que atravessa séculos e continentes. E olha, é curioso, né? A nossa história não começa na China antiga como seria de se esperar. Ela começa, na verdade, numa biblioteca no Texas, com um enigma que deixou especialistas coçando a cabeça por décadas. Então, estamos em Dallas, Texas, no ano de 1972. Lá na biblioteca Bridwell, dentro da coleção bíblica Harrison, tinha um rolo da Torá, que assim, chamava muita atenção. O problema? Ninguém fazia a menor ideia de onde ele tinha vindo ou quem o tinha escrito. Era um mistério completo. E não era um rolo comum, sabe? Ele era visivelmente diferente de qualquer outro que se via numa sinagoga ocidental. Tudo nele, desde a aparência geral até o estilo da caligrafia, era incomum. Depois de anos de busca sem resposta, sem nenhuma pista, fizeram uma última tentativa. Enviaram fotocópias do manuscrito para o Dr. Menahem Schmelzer, lá do Seminário Teológico Judaico da América. Era a última esperança de conseguir alguma resposta. E a resposta dele mudou absolutamente tudo. Ele bateu o olho e confirmou. O estilo da caligrafia era dos judeus chineses. E com essa simples frase, uma história de séculos começou a se desenrolar, conectando aquele único rolo lá em Dallas a uma comunidade antiga e isolada em Kaifeng, na China. Mas judeus na China? Quem eram eles? Para a gente entender a história do manuscrito, a gente precisa primeiro entender a história incrível do povo que o criou. Pois é, por séculos existiu uma próspera comunidade judaica bem no coração da China. Como a gente vê aqui, a primeira sinagoga deles foi fundada lá em 1163. Mas em 1642, uma tragédia. Uma enchente catastrófica destruiu tudo. Mesmo assim, eles se reergueram e só uma década depois já estavam inaugurando uma nova sinagoga. O tempo passou e em 1851 a comunidade já estava em declínio e foi forçada a vender seus rolos sagrados, um ato que, sem eles saberem, acabaria por espalhar sua história pelo mundo. E a história desses rolos sagrados é tão dramática quanto a da própria comunidade. É uma história de destruição, sim, mas também de uma resiliência que é, nossa, quase inacreditável. Vamos voltar para 1642. Durante um cerco à cidade, o Rio Amarelo foi desviado. A inundação que se seguiu foi tão violenta que destruiu completamente a sinagoga, levando embora seus 13 rolos sagrados. Mas aí acontece algo impressionante. Num ato de devoção absurdo, a comunidade conseguiu resgatar o que pôde das águas da enchente. Eles secaram cada pedacinho danificado com o maior cuidado e, a partir desses fragmentos, um escriba remontou um exemplar completo. Esse esforço gigantesco deu início a um projeto que durou uma década para restaurar toda a sua herança sagrada. E são essas características únicas que explicam por que o rolo de Dallas parecia tão estranho para os especialistas. Diferente dos rolos ocidentais, os de Kaifeng eram feitos de pele de ovelha, costurados com um fio de seda super delicado e tinham hastes fininhas, feitas só para enrolar, não para levantar. Cada detalhe desse apontava para uma tradição completamente diferente. 200 anos depois, no entanto, aquela comunidade que tinha mostrado tanta força, tanta resiliência, agora enfrentava um outro tipo de crise. Eles ficaram isolados por gerações. O último rabino já tinha falecido há décadas. Vivendo na pobreza, eles perderam o elo mais importante com a sua herança, a capacidade de ler em hebraico. Essa carta, olha, é de cortar o coração. Era um pedido de ajuda desesperado que revela o tamanho da perda cultural e espiritual deles. Imagina só, ter os livros sagrados da sua fé, mas não conseguir decifrar uma única palavra. E essa perda levou a um ato de desespero. Em 1851, a comunidade tomou a decisão dolorosa de vender 6 dos seus 13 rolos da Torá para missionários cristãos. O preço? 400 tais de prata. E foi essa venda que marcou o início de um capítulo totalmente novo para esses rolos, espalhando eles pelo mundo todo. A partir daquele momento, os manuscritos de Kaifeng começaram uma jornada global improvável. Os primeiros rolos foram enviados para a Inglaterra. Um deles foi parar no Museu Britânico, e outros foram para as famosas bibliotecas de Oxford e de Cambridge. Foi lá que eles foram estudados por acadêmicos ocidentais pela primeira vez na história. Outros rolos atravessaram o Atlântico e chegaram a instituições em Nova York. E um deles foi parar até na Biblioteca Nacional de Viena. De um tempo isolado na China, a herança daquela comunidade se espalhou pelos grandes centros do conhecimento do mundo.
Tá, mas por que tudo isso importa, afinal? Importa porque esses não são apenas artefatos antigos. Eles são a última voz de uma comunidade judaica única que floresceu na China por quase 1000 anos antes de simplesmente desaparecer. Estudar esses rolos permite que os pesquisadores reconstruam a história e a incrível resiliência dos judeus de Kaifeng. Mas a história ainda não acabou. Aquele mistério que começou numa biblioteca em Dallas, ele continua vivo. Com vários dos 13 rolos originais ainda sem paradeiro, fica a pergunta no ar: será que existem outros segredos da Rota da Seda escondidos por aí, só esperando para serem encontrados?